Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. Texto da mensagem do Senhor aos nossos corações nessa noite. Mateus 18, e eu quero ler com você dos versos 21 até o verso de número 35. Essa noite nós vamos falar sobre o perdão, um sinal do reino de Deus, um sinal que talvez esteja sendo esquecido, um sinal que talvez esteja sendo negado, mas um sinal que é do reino de Deus e precisa ser revisitado continuamente na nossa caminhada. Mateus 18, a partir do verso 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que ocorrera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Quero te convidar a orar e colocar diante do Senhor a sua caminhada, querido irmão, irmã, amigo, amiga. Quantas vezes no nosso coração nós caminhamos com uma atitude de que a questão de fé acontece apenas entre eu e o meu Senhor. Nem sempre observamos o sentido de comunidade, comunhão, igreja, de vida realmente como corpo. Eu quero te convidar a orar nesse sentido, para que o texto que foi lido seja realmente algo a ser trabalhado no meu, no seu coração nessa noite. Vamos orar? Nosso Deus, a tua igreja está diante de ti, Pai. E, Senhor, a maioria de nós já leu inúmeras vezes essa passagem da tua palavra. A maioria de nós já ouviu estudos, sermões. A maioria de nós, ó Deus, poderia estar aqui à frente falando sobre esse texto. Mas o que eu venho rogar ao Senhor é que o teu Santo Espírito realmente ilumine o nosso coração e a nossa mente, Pai, para que nessa noite nós venhamos a nos lembrar, ó Deus, de como tem sido esses últimos tempos de caminhada, que nós venhamos a nos lembrar, ó Deus, quantas vezes estamos diante de decisões em que resolvemos se vamos perdoar alguém ou não. Quantas vezes, ó Deus, nós somos aqueles que se olham como ofendidos, diminuídos, ultrapassados, e desejamos, ó Deus, algum tipo de retorno, de pagamento,
de saciar a nossa sede, talvez, por uma justiça própria que não vem do Senhor. Eu peço nessa noite, ó Deus, que a Tua palavra, de fato, encontre um lugar fértil na nossa vida. E que nós saibamos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, a discernir esses nossos dias e ver, ó Deus, qual é o rumo que o Senhor tem dado à Tua igreja. Para que nós possamos ser achados, ó Deus, não na posição de ser encaminhado aos verdugos, mas que o Senhor nos encontre, Deus, como um coração carente do Senhor, alvo da Tua graça. E, ó Deus, tenhamos condições, ó Deus, de cumprir a Tua vontade e a Tua palavra. Deus, toda dúvida seja sanada em nome de Jesus. Todo coração endurecido, ó Deus, o Teu Santo Espírito nessa hora seja o que trabalha, o que converte, o que leva até a Tua palavra. E, Senhor, que nada, nem ninguém, nenhum espírito, ó Deus, possa nos desviar daquilo que é a Tua vontade para nós nessa noite. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Queridos irmãos, nós vivemos dia de pouco diálogo. Vivemos um tempo de muito pouca paciência uns com os outros. Nós vivemos dias de muitos embates, muitas disputas. E com isso, muito revanchismo também. Muita mágoa, muito desejo ou busca por vinganças, que nem sempre nós assumimos como esse nome. A gente às vezes dá um jeito, né? Talvez ressarcimento, é mais palatável, né? Talvez apenas receber o que é meu por direito. Nós vivemos dias, irmãos, em que parece que há uma ânsia pelo troco, por dar a última palavra, por dizer, não, comigo não vai ser assim, não vou para casa levando essa. E com isso, irmãos, a gente vai trazendo para nós mesmos uma série de situações que nem sempre a gente faz a ligação com o nosso estado de espírito, com a nossa vivência, em primeiro lugar, com o Senhor, segundo, com a sua igreja. Como nós encaramos a vida na igreja nesses tempos. Nem sempre a gente faz a ligação que aquele desânimo, aquele ranço, aquela questão de andar meio que pisando em ovos, porque eu não posso falar A, B ou C, que talvez alguém vai ficar ofendido. Eu não posso me expressar porque no ambiente talvez mais público, talvez alguém vai me interpretar mal e eu não quero levar nenhum tipo de desgaste para casa. Se você pensar no contexto de país e das suas relações aí fora, talvez a coisa fique ainda mais evidente daquilo que a gente está iniciando essa nossa conversa aqui. Mas quando pensamos, irmãos, no ensinamento e no exemplo de Jesus, em como Jesus procedeu diante das investidas do inimigo, usando certas pessoas no seu tempo. Se você pensar no exemplo de Cristo diante dos seus discípulos, talvez quando ele mais precisasse, se você lembrar do exemplo de Jesus diante daquele que era o seu povo, aquilo que era seu e os seus não receberam. Se você lembrar, querido irmão, desse tempo e daquilo que você já aprendeu, você vai observar um grande contraste com o que nós observamos hoje na nossa sociedade. E tristemente, isso tem também afetado a igreja do Senhor. Como nós devemos agir, irmãos? Como devemos avaliar a nossa conduta? Como podemos lembrar e deixar que o Espírito Santo nos trate nessa questão que você vai observar que é tão importante para a caminhada da fé? Caminhada de alguém que se afirma cristão. Vamos olhar para o texto? Pega a sua Bíblia então aí. Essa passagem começa, na realidade, no capítulo 17, versículos 24 a 27. Jesus paga o imposto e você vê aquela passagem
de que diante da cobrança, Jesus dá uma ordem para Pedro e Jesus então diz que eles pagassem o imposto que deveriam pagar. Logo depois, irmãos, capítulo 18 começa com os discípulos de Jesus agora perguntando, talvez por aquela questão do imposto, do valor, quem é mais importante, o que eu devo fazer. E aí é levantada a questão no capítulo 18, quem é o maior no reino dos céus? Capítulo 18, verso 1. E aqui, irmãos, começa-se então um diálogo em que Jesus vai não apenas ensinar os seus discípulos, mas vai revelando como era o coração deles e talvez como seja o nosso coração hoje. A pergunta é, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o mais poderoso? Quem é aquele que de fato talvez seja o que fala mais alto, que tem a supremacia sobre os demais? E Jesus então, irmãos, lhes dá uma bela de uma invertida quando ele chama uma criança que não tinha voz, que não tinha nenhum tipo de proeminência, que era tratada como um alvo do amor, do carinho, mas que não opinava, não havia nenhum tipo de situação em que a criança falava e os adultos então viessem a ouvir e tal, a não ser no episódio do próprio Cristo entre os doutores. E Jesus então lhes diz, olha, dê uma olhada nela. Verso 3, se vocês não se converterem, não vos tornardes como elas. E Jesus aqui, irmãos, vai colocar a criança como um exemplo de humildade, de dependência, de confiança. Do mesmo jeito que você, pai, mãe, obtém do seu filho a confiança que ele sabe que quando você está segurando na mão dele, ele atravessa a rua com você, ele sobe morro e desce morro, ele conversa com pessoas quando você diz assim, você conhece o fulano, meu filho? É o tio tal. E aí ele olha, não sabe quem é, talvez não tenha visto, tenha receio, mas por conta da sua palavra ele vai e diz oi, tudo bem? Mesmo timidamente ele vai falando. Jesus diz, se vocês não se comportarem dessa forma, vocês não vão entender, no meu nome, vocês não vão entender quem é de fato grande no reino dos céus. Mais ainda, irmãos, Jesus começa a mostrar que não é a questão apenas de se comportar como uma criança, mas ter um coração de fato entregue ao Senhor. E agora olha para a sua Bíblia, que Jesus vai mostrar que quem age assim, quem aprende a viver assim, em primeiro lugar, ele mostra que ele ama e ele protege esse tipo de discípulo. Olhe para o verso 6 do capítulo 18. Ele diz assim, qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos, os pequeninos que ele se referira logo acima, quem fizer um desses tropeçar, que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Muitas vezes, irmãos, voltando à questão do perdão, nós pensamos que isso é um ato de ingenuidade. Que bobagem, estou sendo passado para trás. E Jesus diz, não se preocupe, porque quem te fizer tropeçar nesse sentido, eu vou estar te protegendo e trazendo à tona essas situações. Mais ainda, se você observar agora o verso de número 10, você vai ouvir de novo Jesus falando, agora a respeito de uma ovelha perdida, que é a parábola, ele diz assim, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. De novo a referência lá em cima. Porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Muitas vezes, irmãos, nós não observamos que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor está conosco, que Deus está cuidando de nós, até mesmo quando, entre aspas, somos passados para trás. Quando nós perdemos, quando nós abrimos mão de algo que realmente é nosso direito, talvez, mas a gente abre mão, a gente entrega para que outro seja favorecido. Vamos para frente, irmãos, que depois Jesus vai começar então a tratar de como nós devemos observar e cuidar daqueles que caem no pecado. Veja agora o verso de número 15, quando Jesus diz, então, se o teu irmão pecar contra ti, vai conversar com ele.
Só vocês dois num primeiro momento. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Se ele não te ouvir, você chama contigo uma ou duas pessoas. E pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra vai ser estabelecida. Ou seja, se você agindo como um desses pequeninos, ainda assim for ultrajado, vai até ele. Se não der, chama 2 pessoas, chama uma autoridade, vai e conversa novamente. E mais ainda, se de tudo não resolver, lembra-se de que tudo que você estiver ligando aqui na terra, ou seja, se você depois de tentar de tudo não conseguiu resolver a questão, isso já vai ter sido ligado ou desligado nos céus. E aí ele fala aquela palavra que nós conhecemos bem, né? Se tiverem 2 ou 3 ali reunidos em meu nome, eu estou no meio dessa decisão de vocês. Irmãos, Jesus ensina como tratar alguém que peca, até mesmo contra nós. E aí Pedro chega então nesse texto que nós lemos. Pedro fala, Senhor, qual que é o limite disso? Até onde isso vai? Quantas vezes então o meu irmão vai pecar contra mim e eu tenho que perdoar? E aí, irmãos, Jesus, até numa situação em que a gente pudesse inferir, né, que Pedro está querendo ser talvez magnânimo, né, um crente como nós, assim, crente forte, bondoso. Senhor, qual é o limite que o meu irmão vai fazer o mal contra mim e eu devo perdoá-lo? Até 7 vezes, um número perfeito, um número grandioso, um número que demonstra quase que uma totalidade de ações. E aí Jesus então lhe diz, não é a sua totalidade. E Jesus usa um outro número que mostra que é o que Pedro pensava e muito mais além do que ele pensava. Jesus usa 7 vezes 10 vezes 7. O perfeito vezes o total vezes o perfeito. 490 vezes, algo quase que inimaginável, irmãos. E Jesus, então, ao levar essa questão a um nível absurdo, inalcançável, ele não está dizendo que a gente deve ficar contando quantas vezes, mas eu e você devemos apresentar um coração perdoador. Um coração que é inclinado a perdoar. Um coração que é quedado a olhar o outro com misericórdia, com graça. Um coração, irmãos, que sabe que às vezes está no prejuízo, mas ainda assim assume o prejuízo para que o outro possa ser abençoado. Em dias em que todos observam a questão de quem leva vantagem. Em dias em que nós ouvimos canções, palavras motivatórias, palavras de coaches dizendo, olha, você tem que perseguir cada vez mais o ápice, ainda que o seu concorrente, e muitas vezes o concorrente é o nosso parceiro de trabalho, de estudo, de igreja, de ministério, ainda que haja detrimento dele, você tem que correr atrás da sua vitória. Por que Jesus leva essa questão, irmãos? Porque você foi perdoado. Essa resposta que é tão simples, ela muitas vezes não atende o anseio de um coração que é desesperadamente corrupto, como disse o profeta Jeremias. Essa resposta, porque eu recebi do Senhor o que eu vos entreguei, ela não sempre cai bem nesses dias de hoje. Nesses tempos, irmãos, em que a gente não pode levar desaforo para casa. Nesses tempos em que nosso país está virando um verdadeiro lado A contra lado B. Nesses tempos em que o cristianismo tem sido tão atacado e a gente talvez não esteja mais refletindo sobre isso. Nesse tempo em que as pessoas querem que você desaprenda de como ser servo de Deus e passe a ser servo daquilo que o mundo tem buscado. Mesmo Paulo, há quase 2000 anos, falando para você, não vos conformeis com esse século,
Sejam transformados pela renovação da vossa mente, mesmo com essas palavras, cotidianamente a nossa fé é atacada. Por isso eu queria, irmãos, olhando para o que Jesus vai falar depois de falar isso com Pedro, trazer algumas razões para que nós venhamos a praticar o perdão de fato. E quando eu falo praticar, querido irmão, não é 1, 2, 3, nem 490, não preciso ficar contando. Mas de fato orar ao Senhor para que eu tenha um coração de servo, um coração como o de Jesus, e de fato possa fazer diferença nesse tempo que eu tenho vivido. A primeira razão, querido irmão, para praticar o perdão, entendendo que o perdão é um sinal do reino de Deus, ela vem exatamente dessa constatação que está no texto, a obediência. Eu devo ser alguém que pratica, que vive, que anda perdoando por obediência ao meu Senhor, para que eu possa agir como o Senhor agiu comigo. E se você quer ver isso no texto, observe os versos 23 a 27 desse texto. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, você vai ver que Jesus começa, irmãos, por conta da resposta que ele deu a Pedro, o verso 23 ele diz: por isso eu vou mostrar para vocês. E aqui, irmãos, a gente vai usar uma expressão dos nossos dias, né? Jesus é tão simples na sua palavra, e nos nossos dias a gente costuma dizer para os outros assim: você entendeu ou quer que eu desenhe? Você já ouviu isso? E Jesus começa a desenhar para aqueles seus discípulos nessa hora. Jesus disse assim: olha, é 490 vezes, mas você ainda não captou não, né, Pedro? Talvez seu coração não está contente com isso, então eu vou desenhar para vocês. Por isso, observe então aquilo que você vai ouvir agora. E ele conta uma parábola. Parábola era a figura de linguagem mais simples das pessoas mais iletradas daqueles dias. E Jesus começa então a fazer o desenho para eles. E aí, irmãos, nós vamos observar que o rei da parábola, ele sinaliza para o que Jesus fez por cada um de nós, por cada um dos seus salvos. Havia uma dívida impagável naquele momento. Vamos caminhar? 10.000 talentos era o que aquele servo devia ao seu senhor. E se você quer olhar um pouco a situação, você vai entender então comigo o seguinte: 10.000 talentos, um talento equivalia a 6.000 denários. E um denário era um dia de serviço naquela época, naquela sociedade ali da Galileia. Então vamos fazer contas? Um denário, um dia de serviço. 6.000 denários, um talento, vezes 10.000 talentos, que era a dívida daquele homem. Isso significa, queridos irmãos, 60 milhões de dias de trabalho. Não gasta o seu salário com mais nada, apenas para pagar a dívida. 60 milhões de dias. E isso significa, querido irmão, uma dízima periódica, 166 anos com 6 seguidamente. Ou seja, aquele servo deveria ser talvez um sátrapa, talvez um cobrador de impostos. Ele tinha alguma posição perto do rei que lhe deu uma certa proximidade ou uma condição de que ele viesse a ficar com aquela dívida tão alta. A gente não sabe aqui, isso é pura inferência, né? Se ele de repente, no serviço ao rei, na hora de cobrar impostos, ele separava alguma coisa para si e diz: depois eu vou repondo, e aquilo foi aumentando. A gente não sabe se em um determinado momento ele deu um grande desfalque, um grande prejuízo àquele rei. Mas o fato é que ele tinha uma dívida, querido irmão, que se por um trabalhador comum valia tantos anos, né, uma vida e mais um tanto para poder pagar, para ele também era impagável. E aí, querido irmão, ele parece não entender o quanto ele foi livre ao ser perdoado. Parece que não entra na cabeça dele a questão da grandeza do ato que estava acontecendo. Se você olha o verso 26, no final do verso, ele diz assim: seja paciente comigo e tudo, ou seja, cada centavo eu vou repor. Será que havia condição?
E eu não sei, querido irmão, irmã, se você tem às vezes esse tipo de pensamento. Às vezes o nosso coração é assim, né? A gente pensa naquilo que o Senhor fez para nós e a gente não tem a noção da grandeza do que é a salvação em Cristo. Quando um pregador está aqui e fala que seu nome está escrito na glória, talvez na sua mente a glória seja assim, uma sala um pouco maior do que essa. Talvez a glória seja um lugar onde você toma uma anestesia e as dores não vêm. A gente não tem mais o senso de meditar na grandeza da obra de Jesus na nossa vida. A gente está tão apressado. A gente está sempre fazendo as coisas para ontem. A gente não lê mais a Bíblia entendendo o alimento para a nossa alma. E com isso, irmãos, o nosso Deus fica desse tamanhozinho. Com isso, a nossa impressão do que é graça de Jesus se torna como alguém que você vai fazer uma compra e a pessoa erra num troco ali, 20 centavos, e você diz, poxa, que bênção, estou com 20 centavos a mais. A gente perdeu essa noção, irmãos, e aquele homem, quando sai imediatamente daquele diálogo e recebendo o perdão daquele rei, ele encontra com um dos seus conservos. Alguém que era próximo dele. Alguém que talvez tivesse a mesma função ou estivesse numa outra situação de trabalho, mas os dois estavam dentro daquele mesmo ambiente. E veja a diferença de dívida que acontece entre os dois. Enquanto um devia um valor exorbitante, aquele outro lhe devia 3 meses de trabalho. Com 3 meses, aquela dívida estaria sanada. O outro, com a sua vida e muito mais, não conseguiria pagar. Aqui eu quero parar um pouquinho, querido irmão. Por que a gente está falando de alguém que, sendo agraciado, não obedeceu? E eu dou uma razão de que nós devemos praticar o perdão por obediência. Veja, na nossa caminhada, irmãos, normalmente, a gente se pergunta, a gente se coloca nos nossos dias se eu agir dessa forma, o que eu ganho? Qual a vantagem? Se eu for alguém perdoador, o que Deus vai me dar? Se eu for alguém bondoso, gracioso, o que eu vou levar de vantagem? E se nós temos tido esse tipo de pensamento, irmãos, perceba o quanto o mundo já tem entrado no nosso pensamento. Como nós pensamos igualzinho às pessoas, às vezes, a quem nós condenamos. E eu queria aumentar essa conversa, não olhando para uma quantia financeira que alguém devia para o outro, mas eu queria perguntar para mim e para você, queridos irmãos, maridos, quantas vezes nós devemos perdoar nossas esposas? Até 7? Irmãs, quantas vezes nós devemos perdoar os nossos esposos? Até 7? Não suporto mais? Essa pessoa está sempre indo contrária aos meus desejos, aos meus quereres. Pais, até quando perdoar um filho rebelde? Filhos, até quando perdoar os nossos pais, que talvez são ultrapassados, talvez não saiba como ligar o laptop como você sabe, não sabe lidar com as coisas que você lida, não tem o linguajar que você tem quando você está na escola, corta a balada, você tem que chegar em casa a tal hora. Pô, pai, até quando nós perdoamos uns aos outros? Querido irmão, querida irmã, até quando nós devemos perdoar alguém que é líder do nosso ministério na igreja e que de repente vai ter uma conversa mais séria conosco e vai dizendo assim, meu irmão, isso aqui não vai poder mais ser dessa forma. Você acha que você está falando com quem?
Vou sair desse ministério. Até quando eu devo observar um pastor chegar na minha vida e falar assim, olha, esse tipo de caminho que você está andando é caminho de morte, saia dele. Não, eu vou sair da igreja, porque no outro lugar eles não vão mexer comigo, com as minhas preferências, eles não vão cutucar nos pecados dos meus filhos, eles não vão entrar no meu estilo de vida, então é melhor eu sair. Mas aquilo que Jesus me deu parece que não é levado em conta. Eu devo praticar o perdão, em primeiro lugar, por consciência de que eu fui perdoado. E eu queria te perguntar, meu irmão, você tem consciência de onde o Senhor te tirou para colocar o nome dele sobre o seu nome? Será que hoje, irmãos, nós nos lembramos disso de fato? Mas há uma segunda razão que está aí nos versos 28 a 30. E a razão para que eu pratique o perdão é para transmitir a graça de Jesus ao próximo. Transmitir graça. Transmitir o que Jesus transmitiu para mim a um outro. O texto, querido irmão, mostra que aquele homem, depois de ter recebido, não foi antes, ele não teve uma promessa, ele teve uma chancela. Ele não teve uma questão de dizer assim, olha, faça isso com os outros que eu vou te dar alguma outra coisa. Ao contrário, em primeiro lugar ele recebeu. Mas ele sai dali e de cara ele vai oprimir um outro. E aqui, querido irmão, irmã, a gente vê então que transmitir graça, transmitir amor foi o que aquele homem não fez. E será que quando aquele homem encontrou um outro e começou então a oprimi-lo, e o texto diz que ele chega a sufocar, verso 28, imagina o camarada enforcando o outro e diz, me dá meu dinheiro, miserável, você tem que me pagar. E aquele outro lhe implora, cai de joelhos. E é interessante que ele usa quase que a mesma frase, mas o primeiro lá em cima ele fala, tudo te pagarei. Esse agora ele diz, sê paciente comigo, eu vou te pagar. No entretanto, verso 30, o primeiro não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Querido irmão, talvez o senso errado de autojustiça estivesse agindo naquela hora. Eu não vou ficar por baixo de jeito nenhum. Eu não vou ser passado para trás. Essa pessoa não está vendo o mal que ela me fez. Esse cidadão não observa quem eu sou e o quanto eu deveria ser valorizado. Irmãos, a nossa cobrança constante é essa. Você me deve reconhecimento, porque eu faço as coisas na igreja e ninguém fica em mim assim, que fulano trabalhador. Então é melhor eu ir para um lugar onde as pessoas vão me valorizar. Você me deve reconhecimento, você me deve desculpas pelo que você falou comigo. Você me deve créditos. E aí a gente vai observando, irmãos, que a questão de humilhação muitas vezes grita mais alto no coração do que a gratidão. Muitas vezes a gente diz assim, não, eu não vou passar por essa humilhação. Eu não vou passar por isso. Aquele homem então, irmãos, demonstrou para com aquele outro que talvez ele fosse maior do que ele, já que o outro o devia. Nós lemos um provérbio hoje de manhã falando sobre isso. Aquele primeiro servo demonstra para o outro que ele tinha a capacidade de, se ele bateu, agora ele está, se ele levou a batida, agora ele está batendo também. Ele está demonstrando, irmãos, que o que aconteceu com ele é digno de ter troco. E ele vai dar o troco. Será que nas nossas conversas hoje pela internet, irmãos, a gente não vê isso?
gente que falou daquilo que eu não gosto. Então eu vou lá e cancelo. Será que dentro da caminhada da igreja, irmãos, a gente não vê esse tipo de coisa? A gente vê gente mais murmurante do que gente paciente. O som está alto. Fulano é antipático. O culto está demorando demais. Esse estudo da escola não cabe no meu intelecto. Como bons reformados, será que a gente não tem se tornado às vezes arrogantes? Esse tipo de pregação não serve para alguém do meu quilate espiritual. Me paga o que você me deve. Afinal de contas, eu estou aqui para te ouvir. E se eu estou aqui para te ouvir, eu estou te dando meu tempo. Eu estou investindo em você. Você tem que me dar o retorno. E nós não pensamos muitas vezes, mas agimos assim. Como transmitimos graça nesse tempo, irmãos? Porque afinal de contas, se nós formos aqueles que vão atrás, se nós formos aqueles que buscam a conversa, poxa, a gente está se rebaixando. A gente está se humilhando. Nesse tempo, não. E por vezes, irmãos, nós aprisionamos outros irmãos por conta de 300 denários. Nós machucamos pessoas, nós machucamos irmãos da igreja, nós machucamos familiares por conta de muito pouco. Novamente, porque não observamos o quanto fomos perdoados. E aqui eu vou estender um pouquinho. Talvez a gente olhe até para a nossa salvação e pense assim, Deus fez muito bem em me salvar. Olha o que ele ganhou. Se não fosse eu, o Senhor ia perder um grande obreiro. Meu ministério, como Deus foi abençoado em eu estar presente aqui. Pastor, isso tem a ver com perdão? A gente orou no começo. E é você quem deve pensar. O último motivo, querido irmão, é direto, porque é o que está no texto. Mas ele tem a ver com aquilo que às vezes a gente busca no coração e nem sempre encontra. Mas o motivo para eu praticar o perdão é que, de fato, eu vou usufruir das bênçãos internas e externas que Jesus oferece. Agora a gente chega num lugar que é, poxa, eu preciso realmente crescer, eu preciso ser tratado, eu preciso caminhar. Irmãos, os versos 31 a 35 vão mostrar não diretamente essa questão, mas pelo contrário, pela questão de uma análise do que acontece com aquele servo, nós podemos olhar para a nossa vida. O texto diz, irmãos, que os companheiros daquele homem, observando o que estava se passando, a maldade ou a dureza do seu coração, eles se entristecem em ver aquilo. Eles olham, eles entendem, eles sabem que aquele homem fora perdoado de algo muito grande. Eles começam a observar aquele homem tratando o seu companheiro e aquilo mexe tanto com o seu coração que eles foram até o rei para contar o que estava acontecendo. De sorte que o rei se levanta naquela hora, chama aquele servo e agora ele profere a palavra, servo malvado. Você se lembra da parábola dos talentos, quando aquele que entregou os talentos recebe os talentos de volta multiplicados? Ele diz assim, servo bom e fiel. Esse aqui não ouviu essas palavras. Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Não devia ser do jeito que aconteceu com você, com os outros? E indignando-se,
o seu senhor o entregou aos verdugos, aos torturadores, aos carcereiros, àqueles que agora não só tomariam conta dele preso, mas estariam agora importunando, trazendo a lembrança, realmente fazendo com que a caminhada dele não mais fosse uma caminhada nem mesmo de isolamento, mas seria de tormentas agora, até que lhe pagasse toda a dívida. E a pergunta é: quando esse dia chegaria? E Jesus termina dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Meus irmãos, a primeira questão que a gente usufrui de bênção, olhando o versículo de uma forma em que você vai ver a implicação direta, e nós vamos vendo o que vai acontecendo, é que quando eu sou perdoador, meu irmão, minha irmã, eu saio da tristeza causada pela impiedade. Olha o verso 31, as pessoas olhando o agir daquele homem, elas se entristeceram. Talvez nos nossos dias, irmãos, a gente veja essa nuvem de tristeza que há, é a gente passar pelo calçadão da cidade, ver lojas fechadas, a gente entrar em certos lugares e ver aquele sentimento pesaroso, parece que é uma pressão sobre a nossa cidade. E a gente fica se perguntando, será que esse ciclo não vai parar? Será que isso não vai ser quebrado? Porque talvez, irmãos, a gente veja mais um senso de vingança, de dívida, de cobrança, um aspecto de cada vez mais acusação, de intolerância, de maldade, do que de fato a presença da graça de Deus sobre o nosso povo. Mas a questão é, onde isso começa? Com o povo de Deus. Muitas vezes nós estamos esperando os lá de fora fazerem algo por nós. Quando alguém, irmãos, é perdoador, e eu imagino se aquele homem saindo da presença do rei, encontrando esse outro servo, ele dissesse: olha, eu fui perdoado de algo muito maior. Então, ainda que esse dinheiro vá faltar para que eu salde a minha dívida lá, você não tem mais problema comigo. Quero orar por você e que o Senhor realmente te cuide a partir daqui. Eu acho que os demais servos ali veriam um exemplo de alguém que de fato entendeu o que era perdão. Mais ainda, irmãos, a falta de perdão, e eu estou usando agora uma fala do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz: a falta de perdão gera tristeza, distanciamento, morre o amor. E eu quero trazer para nós, irmãos, quanta gente no seu coração é amargurado, é de mal com a vida, não consegue sorrir mais quando um irmão é abençoado, não se alegra com a alegria do outro. Gente que não sabe mais dar os parabéns, gente que não sabe abraçar o outro e se alegrar com a vitória. Irmãos, nós vemos claramente nos nossos dias pessoas que falam assim: ah, eu estou deixando a vida passar porque eu estou vendo a vida tão sem graça. E é sem graça mesmo, literalmente. Gente que não sorri mais, irmãos, porque no seu coração está o amargor de muitas vezes ficar cobrando, ainda que internamente, eu deveria estar nesse lugar e não estou. Essa bênção era minha e não é. Aonde há o perdão, querido irmão, há uma resposta positiva de Deus. Assim eu usufruo dessa bênção. E veja, para que a gente não pense que está olhando o texto de uma forma isolada, marca o texto aí e veja Mateus 6,14, o que está escrito aí? É a oração do Senhor. E você, quando decora e só fala decorado, talvez você passe por essas frases de uma forma bem corrida. E nós aprendemos a orar assim: perdoa as nossas dívidas. Como é que é? Assim? Há uma condicional aí. Mateus 6, 14 e 15. Se vocês perdoarem, vocês serão, mas se não perdoarem. Veja uma outra parábola, Marcos 11 agora, 25 e 26. O texto fala de algo que a gente, de vez em quando, é lembrado, né? Marcos 11.
poder da fé, mas você conhece a parábola ou a história, a passagem verdadeira pela figueira que secava. E aí, Jesus havia amaldiçoado aquela figueira e ela secou de fato. E Jesus vai falando, tendes fé em Deus. Se você tiver fé, você vai dizer a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar. E se não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Aqui a gente para e, oh maravilha. Só que Jesus conversa e leva um pouco além. Verso 25. Quando estiverdes orando, ou seja, quando você estiver diante de seus desafios, na hora da oração poderosa, se você tiver alguma coisa contra alguém, o que está escrito na sua Bíblia aí? Perdoai. Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Talvez aqui, irmãos, esteja uma resposta, porque às vezes a gente ora e a nossa oração é ineficaz. Porque embora a gente queira falar com Deus, embora a gente queira ter o nosso coração aberto diante de Deus, a gente acha que é só para Deus que a gente precisa abrir e não vê que Deus colocou um irmão para estar junto conosco. Deus colocou pessoas. Mais ainda, querido irmão, usufruir das bênçãos internas e externas que Jesus oferece. Aonde há o perdão, meu irmão, a cura, a leveza e a restauração. Abra sua Bíblia aí, Tiago, capítulo 5, verso 16. Um outro texto que nós costumamos falar bastante. Tiago, capítulo 5. Verso 16. Vamos ler juntos para ver se você ainda está acordado aí? Vamos lá? Confessai e orai para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Veja como nós cortamos esse versículo falando sobre oração, né? A eficácia, a súplica, mas esquecemos de vem com confissão e vem com orar um pelo outro. Quantas vezes, irmãos, nossa alma está doente, pesada, precisando ser restaurada. E nem sempre nós pensamos que numa atitude, num comportamento, numa vivência, está a resposta para tantas coisas que nós, às vezes, pensamos que vão ser nossa companhia. O crente deveria ser alguém, irmãos, leve. Deveria ser alguém que olhasse a vida, visse todas as dificuldades da vida e se lembrasse que ele tem algo muito maior prometido para ele. Só que nós vemos os extremos dos nossos dias. Crentes brigando com Deus e com outros crentes para ter conquistas terrenas. E vemos crentes, irmãos, que não brigam com Deus, não brigam uns com os outros, mas são indiferentes, insensíveis e muitas vezes extremamente amargos diante das situações de vida. Pois bem, quando a gente pensa em perdão, irmãos, certamente há perda, certamente há prejuízo. Certamente, irmãos, a gente vai começando a pensar que quando a gente resolve viver com perdão, a gente está abrindo mão de algo que talvez seja caro para nós. Orgulho, talvez aquela dificuldade mesmo de entrega, de rendição. Mas se a gente se lembra de Jesus e se a gente se lembra do contexto dessa passagem, a gente vai lembrar que Jesus está conosco. Quando nós nos tornamos como um daqueles pequeninos que ele iniciou essa passagem.
Jesus é aquele, irmãos, que de fato diz: eu estou contigo até a consumação dos séculos, todos os dias. Jesus é aquele, irmãos, que se nós nos dispusermos a viver em humildade, é Ele que vai enchendo o nosso coração dia a dia de graça. E a gente aprende a sorrir para a vida e da vida, e sorrir para Cristo, e obedecendo, a gente recebe do Espírito Santo todos os dias um afago que diz: calma, a cada dia eu estou contigo. A cada dia está se aproximando a minha volta. Mas veja, irmãos, no texto não houve perdão, houve morte, houve tormento. Onde nós nos recusarmos a agir como o Senhor, o texto no verso 35 diz: o Senhor irá agir com dureza sobre nós. Pastor, eu vim para receber uma mensagem para encher meu coração para a semana. Onde ela está? Quero te dizer então, irmãos, já aplicando essa palavra, que esse é um tempo de ser bom num mundo mau. Não se engane quanto a esse mundo. Esse é um mundo, irmão, que vive o dia do amigo. Vive o dia do abraço, né? O mundo cria dias e nesse dia, somente nesse dia, você é levado a esses tipos de ações. É uma linguagem muito legal desses grupos, né, desses coletivos. Vamos fazer uma ação em tal lugar. Vamos então, hoje é o dia do abraço. Então todo mundo se abraça agora. Hoje é o dia do amigo. De repente, você que está amargurado com a metade do mundo, agora você é amigo de todo mundo. Né? E é assim. Eu queria te dizer, querido irmão, que esse mundo é mau demais. Porque ele tem o poder de maquiar as coisas. Da gente inventar um jeito de não parecer como a gente está de fato. Então, uma implicação muito clara desse texto é que Jesus está mostrando para nós, irmãos, que embora o perdão dele seja tão grande, a salvação seja tão grande, se nós não abrirmos os nossos olhos e decididamente obedecermos, a gente vai estar se enganando. Logo, a gente precisa ser crente bom num mundo que é mau, de fato. Ainda que eu seja prejudicado intencionalmente, eu levo o dano, mas eu quero honrar o meu Senhor. E isso, irmãos, muitas vezes é um desafio enorme, porque quando a gente abre mão, principalmente algo que é querido, é caro para nós, o nosso coração grita. E a gente só vai conseguir fazer isso com o Espírito Santo agindo na nossa caminhada. É uma luta, é uma dificuldade, mas é algo que nós devemos buscar. Mas quando isso vai se tornando uma prática, uma caminhada, irmãos, a gente vai começando a se tornar mais leve num mundo que é tão pesaroso. Num mundo que, se você falar da cor de alguém, você pode tomar um processo hoje em dia. No mundo que, se você falar do peso de alguém, você pode tomar um processo. No mundo que, se você falar da sexualidade de alguém, ou de um grupo, ou de um certo comportamento, você é taxado de diversas expressões. Mas ainda assim vale a pena caminhar nesse mundo, porque Jesus está conosco nesse mundo. Vale a pena, irmãos, porque o que Ele nos deu foi muito maior do que o que a gente pode dar para alguém. Vale a pena, meu irmão, porque esse mundo não é o fim. Esse mundo vai acabar, tudo vai passar. Vale a pena, querido irmão, porque sendo bênção verdadeira num mundo que conhece apenas esses dias inventados aí, esse mundo vai começando a descobrir o que é perdão de verdade. Esse mundo vai começando a ver que há a possibilidade de ser perdoado, ser transformado, ser lavado e remido, não por nós, mas pelo sangue de Cristo que um dia nos lavou. Eu queria te convidar novamente a orar. E eu queria convidar você a pedir ao Senhor que isso fosse uma realidade na sua vida. Cada um de nós, irmãos, sabe onde o calo aperta. E eu queria colocar para você o seguinte: tem alguém que tem te magoado?
ou que te magoou de um jeito que você diz, não, esse eu não posso perdoar. Eu quero afirmar para você que você pode, se você realmente buscar o Senhor. Tem muita gente que diz, eu não posso admitir tal comportamento. Talvez seja a hora de você chamar Jesus para a conversa. Tem muita gente, irmãos, que está dizendo, minha vida tem sido tão amarga, tão difícil. Você precisa chamar Jesus para colocar um tempero novo nessa conversa. Queria que você orasse. Se você tem mágoa com alguém, que você ao menos pedisse a Deus que começasse a trabalhar isso contigo. Estamos vivendo um tempo no nosso país em que as acusações de injustiça são muitas. Será que nós vamos agir com bênção ou com maldição? Estamos vivendo um tempo em que todos reclamam. O salário é baixo, o ônibus quebra, não tenho compreensão das pessoas. Fulano é isso, fulano é aquilo. Como vai ser conosco, irmãos? Nós vamos nos juntar à murmuração da multidão, ou nós vamos dizer, Jesus, me dá um coração novo, nesse tempo tão tenso. Nosso Deus e nosso Pai, Tua palavra é tão simples. E eu peço, Senhor, que nessa hora, Teu Santo Espírito venha agir no nosso coração. Ó Deus, tudo aquilo que eu trouxe aqui como palavra do Senhor, ó Deus, isso vale para a minha vida também. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor conceda a mim, aos meus irmãos aqui, aos nossos amigos aqui nessa noite, que o Senhor nos conceda, ó Deus, a graça de nós entendermos, ó Pai, que muitas e muitas vezes nós seremos ultrajados, muitas vezes, ó Deus, nós seremos abandonados, muitas vezes, ó Deus, nós seremos desrespeitados. Mas Jesus, que nós nos lembremos que o Senhor passou por algo muito maior. Mas o Senhor jamais retroagiu diante dos desafios, por amor de nós também. Para que nós, Senhor Deus, pudéssemos ser perdoados. Para que a minha vida, Deus, tivesse o sentido que não tinha sem o Senhor. Jesus, lembra-nos nessa noite o quanto nós somos amados, Pai. E que ainda que haja, Deus, muita gente que zombe de nós, o Teu abraço, o Teu afago, a Tua palavra, o Teu Espírito nos consola e nos transforma dia a dia, Pai. Senhor, lembra o nosso coração de que isso é ser igreja. Que nós não somos a igreja, ó Deus, que pisa no mundo e diz, nós somos maiores, nós somos melhores, nós somos mais enriquecidos, nós somos mais... Não, que nós nos lembremos, ó Deus, que esse é o tempo de dizer, estamos nesse mundo para servir, para abençoar, para orar pelo povo, Senhor, para orar pelos nossos governantes, ainda que sejamos contrariados muitas vezes. Meu Deus, ensina-nos a ser perdoadores na igreja, Pai. Quanta briga às vezes, quanta coisa mesquinha, Pai. Quantas vezes reclamamos por nada, por tão pouco, enquanto poderíamos sorrir e ajudar a melhorar as coisas, fazer diferença na vida do outro com afago. Senhor, ensina-nos dentro do nosso lar, ó Deus, a ser gente que de fato perdoa. De fato, ó Deus, ora. Em nome de Jesus, transforma o nosso coração, Pai. Transforma a nossa vida, ó Deus, em gente que conhece o Senhor de verdade, Pai. Não que carrega apenas o rótulo, mas carrega, ó Deus, de fato, a essência da Tua graça. Se alguém nessa noite, Pai, entendendo essa palavra, vem até o Senhor. Deus, transforma a nossa vida. Transforma o nosso coração em algo melhor, Pai. Transforma-nos, ó Deus, em Teus servos de verdade. Para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome. E para o nosso bem, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.